Geralmente, quando a gente olha para um evento monumental, tipo o colapso estrutural de um edifício gigantesco, a nossa tendência é procurar por uma causa igualmente colossal, né? É o que a nossa intuição dita, assim. Com certeza, o nosso cérebro meio que anseia por essa proporção matemática. Exato. A gente procura por um terremoto catastrófico ou um furacão épico que arrancou as fundações. É reconfortante, sabe? Pensar que o mundo só pode ser virado de cabeça para baixo por algo massivo, algo totalmente visível e previsível, como, sei lá, duas placas tectônicas colidindo lentamente. Traz uma ilusão de segurança. Mas bom, então começamos a cruzar as fontes sobre a geopolítica do início do século XX e caramba, descobrimos que a máquina da história simplesmente não funciona com essa lógica reconfortante. Nem um pouco. Às vezes, o evento que joga o planeta inteiro no abismo não é um terremoto inevitável, sabe? É uma faísca minúscula, quase ridícula. É um motorista que simplesmente erra o caminho numa rua estreita. Sim, é a demonstração mais letal de como engrenagens minúsculas e acasos bizarros têm o poder de colapsar impérios milenares. A estrutura já estava podre, claro, Aham. mas a força que derruba tudo é, na maioria das vezes, um detalhe super banal. E a nossa investigação de hoje foca exatamente nesse paradoxo. A missão é desvendar a complexidade brutal da Primeira Guerra Mundial, através de uma pilha de fontes e arquivos impressionantes. E olha, o objetivo aqui não é recitar datas ou decorar nome de generais, tá? É, ninguém quer isso. Certo, vamos desempacotar tudo isso. Queremos entender como o auge de uma revolução industrial, combinado com a comédia de erros de um motorista perdido e submarinos alemães, reescreveu a história global. E o papel das mulheres, né? Sim, como isso alterou para sempre a posição das mulheres na sociedade. E até forçou a entrada de uma nação sul-americana no meio desse moedor de carne. É muito complexo. E, bom, o ponto de partida lógico para essa análise precisa ser a fundação do mundo antes dos tiros. Porque aquela faísca do motorista não teria feito estrago nenhum se o terreno não estivesse, tipo, encharcado de gasolina. Claro. A guerra não brotou do vácuo em 1914. Foi o clímax inevitável de décadas de uma agressividade imperial que não tinha mais para onde expandir. Então, para entender a guerra, a gente tem que olhar para a mecânica desse mundo anterior, né? Os registros focam muito no impacto brutal da primeira e, especialmente, da segunda revolução industrial. Exato. Não estamos mais naquela fase inicial dos teares mecânicos. Não, estamos falando do domínio do aço, da energia elétrica, da química avançada. E essa máquina gigantesca tinha uma fome que não podia ser saciada só na Europa, certo? Precisamente. Ela precisava de montanhas de matérias-primas e mercados infinitos. O que nos leva ao imperialismo. Sim, o que nos leva diretamente a esse mecanismo implacável do final do século XIX. As potências europeias sentaram em conferências e começaram a literalmente, desenhar linhas arbitrárias em mapas. Fatiando a África e a Ásia. Isso, um jogo de tabuleiro global em busca de borracha, petróleo. Só que o globo terrestre tem um tamanho finito, né? Quando o espaço colonial começou a acabar, a paranoia na Europa disparou. E nações paranoicas começam a produzir armas. Exato. Direcionam suas fábricas para a guerra. Uma corrida armamentista, especialmente naval, pelo que eu li nas fontes, fica muito claro o pavor mútuo entre o Império Britânico, que precisava dominar os mares, e o Império Alemão, que tinha se unificado e queria o seu lugar ao sol. E o resultado prático disso foi um sistema europeu que funcionava como imagina um grupo de alpinistas amarrados pela mesma corda na beira de um precipício. Nossa, é uma analogia cirúrgica, todos amarrados pelos tratados de Decesa. Sim, o continente estava fraturado por alianças rígidas. A Tríplice Entente de um lado, a Tríplice Aliança do outro. Era a destruição mútua assegurada da época. Mas com uma falha estrutural óbvia, né? Se o alpinista escorrega, todos caem juntos. Exatamente. Todos saltam no precipício. E é aí que nós chegamos ao famoso 28 de junho de 1914, em Sarajevo. Onde o primeiro alpinista escorrega. Só que, olha, ao examinar as fontes desse dia, o que deveria ser um assassinato, assim, super calculado, parece um roteiro de comédia pastelão. Eu juro que tive que ler 2 vezes. É bizarro. É de um amadorismo chocante. Como é possível que uma operação tão desorganizada arrastou o mundo para a guerra? Bom,
O que é fascinante aqui é esse contraste absurdo. Havia um complô da jovem Pósnia com apoio da organização secreta Mão Negra. Sim. Mas os assassinos na rua eram jovens inexperientes. Quando a comitiva do arquiduque passa, os primeiros simplesmente congelam de medo. Até que um deles toma coragem, né? O Chabrinovich. Isso. O Chabrinovich tira o pino da bamba e lança na direção do carro aberto do herdeiro austro-húngaro. E ele erra. A bomba bate na capota do carro, quica para trás e explode debaixo do carro que vinha logo atrás. Ferindo dezenas de pessoas, mas deixando o arquiduque ileso. E aí a coisa fica surreal, porque o Chabrinovich decide se matar para não ser capturado, engole uma pílula de cianeto e pula da ponte num rio. Só que o cianeto estava vencido ou adulterado? Sério? Sim, só causou vômitos. E o rio? Bom, estávamos no auge do verão, passando por uma seca severa. Ele saltou esperando ser levado pela correnteza, mas caiu num rio que tinha apenas 12 centímetros de profundidade. Espera aí, ele pulou numa poça de água, no meio da cidade. Uma poça. E a multidão furiosa espancou ele antes da polícia chegar. Meu Deus. Bom, o arquiduque, obviamente furioso, vai para a prefeitura e reclama irritadíssimo. Tipo, eu vim aqui para uma visita e lançaram bombas em mim. Qualquer lógica de segurança diria para cancelar tudo, colocar ele num trem blindado e voltar para Viena. Mas a honra imperial fala mais alto, né? Sempre falava. Ele decide, numa teimosia enorme, visitar os feridos no hospital. E é nesse trajeto não planejado que a história global encontra sua encruzilhada. Aqui entra o detalhe fatal. Para evitar o centro, mudaram a rota. Mas o problema sistêmico, e isso é inacreditável, ninguém avisou o motorista. O Leopoldo Lógica. Ninguém. Ele erra o caminho. Quando os oficiais gritam para ele dar ré, o carro morre. Um carro pesado daquela época, tentando engatar a ré, o motor afolga no meio da rua. Parado exatamente em frente a uma delicatessen. E adivinha quem estava lá? Gavrilo Príncipe. Isso! Um dos assassinos que, achando que tudo tinha dado errado, foi comprar um lanche. Ele olha para a rua e vê o alvo principal parado a poucos metros, preso num carro que não pega. É de arrepiar. Príncipe dá uns passos, levanta a pistola Browning M910 e dá 2 tiros fatais. E esse erro do motorista não ativou só o gatilho da arma. Ativou os tratados. A corda dos alpinistas foi puxada. A Áustria e a Hungria culpa a Sérvia. A Rússia mobiliza tropas para proteger os sérvios. A Alemanha declara guerra à Rússia e à França. E invadem a Bélgica no meio do caminho. O que obriga a Grã-Bretanha a declarar guerra à Alemanha. Em semanas, o mundo sai de uma tarde ensolarada para o apocalipse. Bom, a faísca acendeu tudo. Mas lendo os relatórios, fica evidente que os generais esperavam uma guerra rápida, romântica até. Eles pareciam estar levando espadas para um tiroteio de metralhadoras. Eles estavam cegos para a tecnologia. Se conectarmos isso ao cenário maior, não foi exatamente cegueira, mas um atraso tático brutal. A tecnologia deu saltos quânticos, mas as táticas ainda eram do século XIX. O plano Schlieffen, da Alemanha, confiava na marcha humana rápida. Mas a marcha humana bateu de frente com inovações letais. Exato. O arame farpado, que era agrícola, virou uma armadilha para afunilar as tropas em zonas de matança. A famosa terra de ninguém. Isso. E ali a rainha da batalha operava a metralhadora moderna. Paredes sólidas de chumbo ceifando batalhões em segundos. E isso forçou o início da guerra de trincheiras e causou situações fora da caixa, como os táxis do Marne. Eu achei que fosse mito, sabe? Táxis de Paris levando soldados para o fronte. Isso teve impacto tático ou foi só propaganda? Foi as duas coisas. Transportaram 6.000 soldados, num momento absurdamente crítico, para flanquear os alemães. Militarmente ajudou, mas simbolicamente, nossa, o impacto foi estratosférico. Mostrou que até o motorista urbano estava na guerra. Mas nada preparou eles para as batalhas de atrito industrial, batalhas para maximizar baixas. Verdun, o moedor de carne. É assustador. Quase 300 dias de bombardeio, 450 mil mortos. E o comando alemão planejou isso só para matar franceses, né? Sim, o plano do chefe do Estado-Maior, Falkenhayn, era diabólico na simplicidade. Não era tomar a cidade, era sangrar o exército francês até a morte. A guerra reduzida a uma contabilidade de cadáveres. E na ofensiva do Somme, foi o dia mais sangrento britânico. 19 mil mortos num dia só. E foi lá que usaram os tanques pela primeira vez, os Mark I. O tanque foi feito exatamente para ser o antídoto, a metralhadora e o arame farpado. Sabe? Passar por cima de tudo.
Mas na prática, as descrições mostram que eram máquinas infernais, quentes, cheias de fumaça e a maioria quebrou no caminho ou atolou. A tecnologia não estava pronta. É, o que nos leva a uma inovação que infelizmente funcionou muito bem, a engenharia química. Em Ypres, o gás cloro pesado. A nuvem verde e amarelada. Rastejando pelas trincheiras, dissolvendo os pulmões das vítimas por dentro. Um pesadelo. Olha, aqui é onde fica realmente interessante para mim. Com essa escala de morte, milhões de granadas, fábricas operando dia e noite, quem estava mantendo a economia funcionando? Os homens estavam morrendo na lama. Isso levanta uma questão importante: a mobilização total da nação. A guerra total. A guerra forçou uma revolução silenciosa, mas absoluta. A entrada em massa das mulheres no mercado de trabalho. As estatísticas são absurdas. Na Bavária, 44% das granjas passaram a ser comandadas só por mulheres. Elas alimentaram o país. Sim, e na França, as municionistas, 400 mil mulheres operando fábricas químicas perigosas, fazendo projéteis para os soldados atirarem. Fora esses condutores de bonde, funcionárias de correios, bancárias, a necessidade engoliu o preconceito da era vitoriana. A sobrevivência do Estado exigiu isso. E elas provaram que sustentavam a economia. E aí vem o paradoxo brutal. O evento mais destrutivo foi o maior catalisador para a libertação feminina. O voto nos Estados Unidos, no Reino Unido, na Alemanha, não foi um prêmio. Não, de forma alguma, foi poder de barganha. Mas então o que tudo isso significa para o resto do mundo? Porque, lendo os arquivos, o Brasil é puxado para esse buraco. Como um país que só exportava café e borracha entra numa guerra industrial europeia? O bloqueio naval explica isso. O Reino Unido controlava as rotas e criou a lista negra. E como isso afeta um fazendeiro de São Paulo? Se a empresa dele tivesse 1 centavo de capital alemão, os britânicos proibiam qualquer banco ou porto de negociar com ela. Asfixiou as exportações do Brasil, que era neutro na época do Lauro Miller. Ah, entendi. E aí a Alemanha revida. Declarando a guerra submarina irrestrita em 1917. A ordem era afundar qualquer mercante, mesmo de países neutros. E aí os navios brasileiros Paraná, Tijuca, Lapa, Macau começam a ser torpedeados no escuro. Exato. Morrem marinheiros, rolam protestos no Brasil e a neutralidade não aguenta. O Brasil declara guerra. A única nação sul-americana independente a entrar oficialmente. Enviamos a missão médica do Nabucco de Gouveia para a França e a divisão naval em operações de guerra, a DNOG, comandada pelo Pedro Max de Frontin. Mas o destino deles parece piada de mau gosto, né? É a imprevisibilidade da era. Eles vão para Dakar caçar submarinos. E lá nos porões abafados, o que pega eles não é um torpedo, é a gripe espanhola. Dizimou parte da tripulação ancorada. O vírus fez o que a marinha alemã não conseguiu. E a esquadra capenga cruza os mares e chega em Gibraltar, pronta para o combate, no dia 10 de novembro de 1918. Um dia antes do armistício. Chegaram na véspera da paz. Bom, recapitulando a nossa jornada. Vimos as disputas industriais empurrando alpinistas no abismo, táticas antigas sendo esmagadas por tanques e gases tóxicos. Mulheres segurando a economia global nas costas. Sim, e os bloqueios navais arrastando o café brasileiro e marinheiros para o meio do Atlântico. Está tudo interligado, a tecnologia, a economia, a sociedade. E tem um pensamento provocativo nos documentos que eu queria deixar para reflexão. Em novembro de 18, disseram que a guerra acabou. Chamaram de a guerra para acabar com todas as guerras. É o slogan famoso. Mas os tratados de paz, como Versalhes, não trouxeram paz. O tratado forçou a Alemanha a assumir toda a culpa moral, perder colônias, limitou o exército a 100 mil homens. Foi uma punição humilhante. E a Itália saiu reclamando de uma vitória mutilada. Então a paz falhou, né? Falhou totalmente. Ela serviu apenas como um incubador perfeito para o ressentimento nacionalista. Esmagar uma nação inviabiliza a paz. Foi só um intervalo sufocante que pavimentou o caminho para o fascismo e o nazismo. Uma pausa de 20 anos antes do próximo abismo. E pensar que tudo isso começou porque um carro afogou na frente de uma delicatessen e um motorista austríaco não sabia dar ré.
É um choque de realidade sobre a fragilidade dos sistemas que a gente vive hoje. Sem dúvida nenhuma. Incrível. Bom, a gente fica por aqui. Continuem pensando nisso.